Sim, já se me vê. Ok. Então, olá, boa tarde a todas as pessoas que nos estão a ver. O meu nome é Joana Cadete Pires, eu sou a vice-presidente da Associação ILGA Portugal. Esta é a nossa tertúlia Desmontar o Armário e comigo está o Isaac Rodrigues em representação da Rede Execo, a Alex em representação do Clube SAFO e a Manuela em representação da Amplos. Gostava de dar a todos boas-vindas. Obrigada por terem aceito o nosso convite para estarmos aqui hoje virtualmente, mas é a forma possível também de assinalarmos este dia. Eu não sei como é que o dia está a ser vivido por cada um e cada uma de vós, e se calhar vamos ter a oportunidade certamente de falar sobre isto. Mas para mim, pessoalmente, e também aqui em representação de ILGA, é um dia particularmente atípico. Certamente que todos e todas vós se recordam que habitualmente a ILGA faz um evento público, que é o Arco-Íris no Jardim, ali no Jardim do Príncipe Real. Habitualmente, aliás, estamos todos e todos juntos e juntas lá. É sempre uma atividade que envolve crianças, jovens, os pais, as mães, voluntários e voluntárias da associação. Tem atividades, tem música, tem um piquenique, claro, e pelo menos para mim a forma de viver este dia está a ser, é diferente, é verdade, mas eu vivo sempre este Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, contra a Transfobia e Bifobia e Interfobia de uma forma muito feliz. Eu não sei como é que vocês o vivem, mas pelo menos para mim é sempre um dia muito feliz, é um dia de luta, é um dia que nos relembra que é verdade que é só há 30 anos é que a Organização Mundial de Saúde tirou a homossexualidade da lista de doenças de saúde mental. Às vezes parece que passou muito tempo, mas na verdade foram 30 anos, mas também tanto que já foi feito neste período, mas também tanto que ainda falta fazer. Mas hoje é essencialmente um dia de celebração, e por isso a minha primeira pergunta para o Isaac vai: como é que tu estás a viver este dia? Como é que habitualmente a Rede Execo vive este dia? Eu sei que é com abraços, portanto este dia para vocês então ainda deve ter sido mais difícil do que para nós, porque nos costumamos todos abraçar também, e vocês também abraçam outras pessoas sempre na campanha que vocês têm. Como é que estás a viver este dia? Como é que estás a viver este período de maior isolamento e confinamento? Olá, obrigado pelo convite já agora. Pronto, está a ser realmente um dia um bocado atípico, porque já há uns anos para cá que com a Rede Execo costumamos abraçar em várias cidades, não é? Damos abraços para sensibilizar quanto a este dia importante. Desta vez tivemos de arranjar outras formas, não é? Acabamos por fazer um pequeno vídeo em que abraçávamos virtualmente e pronto, o meu dia acho que foi um bocado isso, foi celebrar e desejar também um bom dia às pessoas, aos meus amigos, e também preparar-me para isto também, tenho de admitir, não é de alguma forma, mas sobretudo ver as publicações das outras pessoas, falar com as outras pessoas e preparar as coisas dentro da Rede Execo para que lançássemos aquele vídeo. Acho que o meu dia foi um bocado muito isso, e também falar com os meus entes mais queridos para ver se eles se lembram, porque tipo, anualmente eu costumo dizer: olha malta, é dia 17 de maio, e eles... E eu, tipo, então todos os anos é a mesma conversa, mas acho que aos poucos vamos lá. Mas sim, acho que o meu dia foi um bocado isso, basicamente. Tenho pena que não tenha sido realmente na rua a abraçar as pessoas e ver as reações, todo o tipo de reações, não é? Desde uma positiva até uma muito negativa, mas sinto que já vamos conseguir voltar a fazer isto e pronto, é basicamente isso. Muito bem. Alexa, como é que foi vivido este teu dia? Como é que habitualmente o celebras? É sempre também um dia feliz para ti, um dia de celebração? É um dia principalmente de luta. Eu mudei-me para Coimbra o ano passado e este dia é um dia em que acontece a marcha aqui em Coimbra. E então eu estava-me a preparar, porque a última vez que eu estive na marcha em Coimbra foi em 2015. Então estava-me a preparar para ir para a marcha este ano, que não aconteceu. E então desafiei o pessoal aqui de casa a pendurar bandeiras, uma trans e uma arco-íris, na nossa sacada. E então fizemos isso, e a nossa rua é uma rua muito engraçada, porque é uma rua com muitas pessoas imigrantes.
Inclusive o prédio que está mesmo em frente à nossa sacada é um prédio que tem só pessoas asiáticas. E então eu achei que era engraçado, nós já tínhamos falado aqui em casa sobre pormos as bandeiras na rua, já que não podemos ir para a rua, não é? Pormos as bandeiras na rua. E foi muito engraçado, depois tirámos fotos e é um bocadinho uma forma de lidarmos com o facto de não podermos estar na rua, não é? O facto de não estarmos na rua, e sabemos que a pandemia levou muita gente de volta para o armário. Então, para nós foi muito importante fazer este statement, de dizer assim, não, nós estamos em casa, mas não estamos no armário. Portanto, vamos pendurar as bandeiras à porta, que é para não ver equívocos. Então foi muito esta coisa de tentar, ainda assim, viver esta visibilidade que é tão importante, e fazer esta luta, mesmo que dentro de portas e dentro de 4 paredes, vamos dizer assim. Sim, uma das iniciativas que a ILGA tinha para o dia 2 também era exatamente essa, que as pessoas pudessem tirar, que as pessoas que quisessem naturalmente tirassem uma fotografia com uma bandeira, ou na casa, ou nas suas casas, ou na rua, nos seus círculos de amigos, nos seus círculos de intimidade, enfim, mas que de facto viessem mostrar o orgulho no dia de hoje, não é? Parece, no Euro as pessoas punham muita bandeira de Portugal à janela, e agora quando tu estavas a dizer isso, eu estava-me a lembrar disso mesmo, e como se bem que nós neste período do confinamento temos visto muitas pessoas com os arco-íris, não é, nas janelas, e portanto, e por isso o que tu estavas a dizer é uma ótima forma de luta e uma boa maneira de mostrar que de facto estamos em qualquer lado, não é? Estamos em Coimbra, estamos nas nossas ruas, estamos nas nossas casas, é verdade que estamos mais isolados ou confinados, mas continuamos aqui, não é? E não temos vergonha e não nos vamos esconder, e temos muito orgulho em ser quem somos. Portanto, eu acho que é uma ótima maneira de celebrar este dia. E o teu, Manuela, como é que ele foi celebrado e como é que é habitualmente? Não sei se houve alguma diferença. Eu sei que estiveste em Almada, no hastear da bandeira, certo? É verdade. Não, nós costumamos partilhar este dia com vocês, tanto com a rede, como com vocês no Arco-Íris no Jardim, ou com os abraços da rede, que infelizmente este ano não são possíveis. Mas este dia hoje foi particularmente feliz para mim. Foi dos dias 17 de maio mais feliz que eu já tive. Pela primeira vez conseguimos que Almada hasteasse uma bandeira arco-íris. Portanto, nunca tinha acontecido em Almada. Eu fiquei super contente e super orgulhosa da minha cidade. Eu sei que a Almada disse que não era possível haver mais associações lá, por causa do distanciamento e daquelas confusões todas agora do Covid, e espero que vocês tenham sentido bem representados com a minha pessoa, porque eu estive lá, e ao mesmo tempo levei-vos a vocês todos no meu coração. Portanto, estavam lá todos. Portanto, espero bem que tenham ficado contentes de ter sido eu. Olha, paciência, se não gostaram também, olha, já está. Mas foi um dia muito, muito contente, muito feliz. Fiquei muito contente hoje, porque hoje foi uma grande vitória. Isto foi uma ideia que surgiu numa reunião que a Câmara de Almada teve com a ILGA e com a Rede, e que começámos a falar por causa até do plano municipal para a igualdade. E depois eu no caminho, como as senhoras vinham para a Almada, as senhoras ofereceram-me uma boleia, e eu no caminho disse: então e se a Almada hasteasse a bandeira? Mas ficámos no ICE. Aquilo ficou lá, as senhoras da parte da igualdade acharam que aquilo até era uma ideia que era capaz de andar, e pronto, e conseguiu-se. Hoje pôs tudo a marchar, e foi colocada num sítio muito bonito em Almada, que é a Casa da Cerca, que é um dos sítios mais bonitos que nós temos aqui. E pronto, e acho que foi primeira de muitas vezes que aquela bandeira há de ser hasteada. Portanto, hoje foi um dia muito feliz, independentemente de ser completamente diferente dos outros, porque os outros nós estamos ou com uns ou com outros, mas estamos como pessoas e diferente. Mas pronto, mas hoje foi muito bom, fiquei muito contente.
Que bom. E é de facto o hastear da bandeira na Câmara Municipal ou nas juntas de freguesia, tu dizias, não é algo particularmente difícil, não é? E que acabou até por ser fácil de fazer acontecer, mas é algo que tem muita importância para cada um e cada uma de nós. E de facto, nós estivemos na ILGA também a hastear, entre aspas, as bandeiras. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse vídeo que nós publicámos. E depois também passámos na Câmara Municipal e a bandeira estava hasteada, aliás, como já é habitual estar, e nós sentimos aquilo, não é? Nós sentimos bastante orgulho pelo facto de ter a nossa bandeira que está ali hasteada, e sentimos, é um ato de facto muito solene e que, sendo fácil, tem bastante importância para a maioria de nós, e por isso também eu acho que o apelo que nós podemos aqui fazer é que as câmaras municipais que não o fazem, que ainda não o fazem em 2020, que o façam nos próximos anos, porque de facto a visibilidade para a comunidade é algo que é muito importante. E se calhar é exatamente essa, não é uma pergunta, mas se calhar aqui um desafio, que é, Alexandra, tu falavas, vou voltar a ti pela questão da visibilidade. Nestes dias nós tentamos sempre ser visíveis, porque de facto de alguma maneira ainda ou muitas e muitos de nós ainda estamos infelizmente dentro do armário, ou outras vezes nos tentam colocar dentro do armário, e portanto eu ouvi a tua, na tertúlia que tu realizaste, creio eu, há 15 dias, falavas um bocadinho sobre isso, não é? E sobre os armários e sobre a necessidade de nós termos de sair do armário, ou o facto de nos obrigarem a sair do armário em vários momentos ao longo da nossa vida, que fazemos caminhos altos sucessivos, quase diários, não é? Em vários momentos, sempre. E, portanto, se calhar aquilo que... o desafio é um bocadinho, fala-nos um bocadinho daquilo que nós podemos fazer para ser mais visíveis, qual é que é esse percurso, como é que nós podemos desmontar o armário em que muitas e muitos de nós, de alguma maneira, somos empurrados, porque nenhum de nós nasceu dentro do armário, como é evidente, simplesmente a sociedade, de alguma maneira, nos pôs lá dentro. E como é que é esse caminho para nós o desmontarmos? Eu acho que ainda é um caminho bastante difícil. Eu acho que nós, hoje e em dias que a gente celebra o facto de podermos existir, não é? São também momentos em que a gente pensa, ok, o que é que ainda falta fazer, não é? E eu acho que é realmente ainda um caminho bastante difícil. É um caminho difícil porque traz alguma ansiedade, porque a gente não sabe como é que as pessoas vão reagir. Sabemos que existem expectativas que nos são impostas sobre como é que nós devemos ser, o que é que devemos fazer, de que formas é que nos devemos vestir, não é? O que é que devemos querer na vida, não é? E nós não somos essas pessoas, não é? Nós somos outras coisas várias e muitas e múltiplas. E então eu acho que é muito isso. Nós temos que primar por uma educação para a diversidade. Temos de ser capazes de olhar para as pessoas, não tendo em conta um plano já pré-traçado daquilo que é suposto as pessoas serem, eu acho. Portanto, eu acho que o caminho deve ser este. O caminho deve ser um caminho que celebra a diversidade, que olha para aquilo que as pessoas trazem de novo e de diferente como algo positivo e não algo negativo. Tem que ser um caminho que, lá está, nos seus vários obstáculos, possam ser também, não como paredes, mas como escadas que a gente vai subindo, mas depois já não precisamos subir mais, não é? Porque já subimos aquela escada. Portanto, que eu espero que o facto de nós podermos falar sobre estas questões, e quanto mais nós falamos sobre estas questões, quanto mais visíveis nós somos, mais as pessoas descompliquem, desmistifiquem, desconstruam e percebam que não tem nada de errado na diferença, não existe nada de menos, de menor, de menos valor, ter menos valor, ser uma coisa diferente do que a maioria das pessoas é. E eu acho que essa é a minha principal assim, bandeira, não é? É o arco-íris hasteado em tudo aquilo que eu faço, no sentido de nós somos todos diferentes, nós pessoas, quer dizer, cada pessoa tem uma vida, tem uma história diferente e, portanto, nós nunca poderemos, mesmo aquela pessoa que nos parece super normal, super dentro da caixinha, super cabe em todos os cantos, não cabe. Tu é que não sabes, mas ela não cabe. Então, eu acho que é um bocadinho isto, nós percebemos que
todos nós somos diferentes, todos nós temos as nossas coisas que nos tornam únicas, não é? E então eu acho que é importante isso, eu acho que é importante nós começarmos a olhar as pessoas pelas suas complexidades, por todas as coisas que elas podem trazer e não tentando-lhes pôr logo uma categoria, uma label, um nome. Eu entendo que seja difícil às vezes, porque a gente pensa em nós olhando para os outros também, não é? Então, quando há uma coisa diferente, é tipo, como assim? Uma coisa diferente. E não sabemos bem lidar, não é? Mas eu acho que o caminho é exatamente nós darmos às pessoas, darmos às crianças, darmos a todas as pessoas adultas, todas as pessoas, meios para pensarem na diferença como algo bom, algo que nos acrescenta, algo que, uau, nunca tinha pensado nas coisas dessa forma, uau, tipo, não sabia que isso era possível, uau, né? Imagina o que era se nós pudéssemos realmente encontrar coisas diferentes e dizermos assim, uau, que bom, que incrível, não é? Eu acho que essa é a principal, assim, bandeira que eu hasteio quando hasteio o arco-íris, quando hasteio a bandeira trans, é exatamente isto, é a diferença só traz coisas boas, a diferença só traz coisas que nos constroem. Portanto, bora lá, bora construir em conjunto. Isaac, tu és o presidente da Rede Execo, não é? Que é uma associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo e também apoiantes, e o vosso principal objetivo é trabalhar no apoio à juventude, em lidar com a sua orientação sexual, com a sua identidade de género, com as suas características sexuais. Como é que também para a Rede Execo como é que quando vos chegam jovens, ainda em 2020, eu acho que sei a resposta, mas ainda assim para as pessoas que não vos conhecem e não conhecem o vosso trabalho, em 2020 ainda vos vão bater à porta a pedir ajuda para sair do armário? Como é que de alguma maneira a vossa associação ajuda esses jovens a fazê-lo? Como é que também esse percurso também de alguma maneira foi feito por ti? Como é que se consegue quebrar os preconceitos que ainda existem e que a Alexandra falava agora tão bem? Pronto, acho que a Rede Execo está um bocado espalhada por todo o país, não é? E nós muitas vezes, isto pelo menos acontece comigo, eu cinjo-me um bocado à realidade do que é a zona onde eu moro, a zona onde eu vivo, onde eu trabalho, e acabo por cair no esquecimento de que noutras zonas do país e noutros sítios há pessoas como eu que se calhar não têm acesso a tanta informação, não têm acesso a tanto apoio, não têm acesso sei lá, a zonas de conforto, a núcleos de conforto, a quem se calhar só através da internet é que conseguem ter algum tipo de conforto, não é? E muitas vezes chegam jovens que, por exemplo, vieram estudar para Lisboa, vieram estudar para o Porto, para Coimbra, e vêm com as suas realidades, não é? Das suas terras, de zonas não metropolitanas, zonas não tão, por exemplo, académicas, não é? Que têm mais fluxo de pessoal jovem, e vêm a achar muitas vezes que são as únicas pessoas, não é? Porque eu até me lembro que tu, na nossa última tertúlia, também falaste sobre isso, que achavas que eras a única lésbica da tua aldeia, não é? Não era uma aldeia, era a cidade de Santarém, calma. Mas tu tens que uma aldeia. Mas a forma, se calhar, como eu o senti, para ela era uma aldeia. Para mim era uma aldeia, exatamente. Mas é giro que tenhas ficado com essa percepção. Mas fiquei com essa ideia realmente, afinal, a Santarém, ok. Pronto. Mas sim, e também não podemos cair no erro de achar que mesmo dentro das grandes cidades há quem também tenha acesso a tudo e consiga se sentir que tem o apoio que precisa, tem a compreensão que precisa e, acima de tudo, a aceitação que precisa, não é? Quando nos chegam jovens, muitas vezes não... hoje em dia já conseguimos ver jovens mais aceitos pela família ou pelos amigos ou no desporto que fazem, ou na escola, ou na faculdade. Pronto, acho que hoje em dia já conseguimos achar algum tipo de aceitação dentro da vida desta pessoa, não é? Mas ainda assim é difícil nós dizermos, olha, isto sim, desta forma está muito melhor, estamos muito melhor, estamos de facto melhor, mas acho que nunca será o suficiente, não é? Não, agora não é o suficiente e dado os jovens que nos chegam e dada a discriminação que nos chega em relatos de mais jovens que estão a estudar ou que estão dentro das suas casas ou até neste período de quarentena,
acho que ainda há muito trabalho a fazer, como a Alexa estava a dizer, a partir do momento em que as pessoas conseguirem sair um bocado desta caixa, deste padrão de acharem, ok, então olha, tu és assim, tu vestes desta forma, logo é suposto ser assim, é suposto ter estas características, é suposto gostares disto, não só a nível campo de orientação sexual, identidade e expressão de género, mas também a nível de tudo e mais alguma coisa, não é? E o trabalho que nós fazemos dentro da Rede ESEC é dizer aos jovens, sim, nós de facto somos desta forma, somos diversos, não é? E dentro da nossa diversidade somos válidos, não é? É ok seres como tu és, é ok gostares deste tipo de coisas, é ok apresentaste desta forma, é ok sentiste assim, é ok não percebes como é que te sentes, e não é por isso que tu vais ser menos, não é por isso que as pessoas vão deixar de te ouvir, não é por isso que tens de ter menos direitos, e este é um bocado o que nós tentamos fazer, não só através da nossa plataforma online, não só através dos nossos encontros, agora por acaso estão adiados, não é, por causa da questão presencial, mas não só por isto, por causa dos núcleos, por causa das sessões que nós fazemos nas escolas, a falar para os jovens, a dizer sim, tu és válido, sim, tu existes, e sim, como tu, há mais pessoas assim, e acho que é um bocado o que nós tentamos fazer, não é, e que ainda é preciso, e é como, acho que acho que é um bocado consensual, não é? Acho que as nossas associações, não é? Fazem sentido existir enquanto houver discriminação, e eu pelo menos trabalho em função de que a Rede ESEC deixe de existir, porque aí significa que estará tudo bem, pronto. E enquanto as coisas não estiverem bem, eu acredito que pronto, devemos continuar a trabalhar, não é? Nós todos, todas, em prol de menos discriminação e mais aceitação. O Ricardo Araújo Pereira, que antigamente apresentava a cerimónia dos prémios Arco-Íris numa das suas últimas cerimónias, ele disse que a ILGA deve ser a única associação em Portugal, ou das poucas associações em Portugal, em que o seu fim último é deixar de existir. O seu objetivo é está sempre a caminhar para ser eliminada e para ser excluída. E por isso que aquilo que tu estás a dizer de facto é verdade, não é? Todas nós que aqui estamos a representar cada uma destas associações, no final do dia aquilo que nós queremos é fechar a porta, é de facto deixar de fazer sentido a nossa existência, mas infelizmente ainda cá estamos, e é por isso, e a seguir um dos pontos que eu gostava de falar é exatamente sobre o ativismo, mas antes disso, Manuela, o amor é a solução para tudo? Ou seja, sempre que algum pai ou alguma mãe vai falar convosco e vos diz que tem alguma dificuldade ou que não consegue aceitar um filho ou uma filha que tem a tal orientação sexual ou identidade de género que é diferente da norma, o amor é sempre a solução ou não? Ou tem outros truques? Não, a gente diz bem com os pais. Não estou a brincar. Não, o amor é sempre, porque o amor está sempre lá. Eles é que às vezes não percebem que está, não é? Mesmo quando chegam a amplos, completamente desatinados e a dizer aquele filho fez-me isto, a filha... Aqui, isso é amor, porque é preocupação. Embora não esteja vocacionada às vezes com o rumo muito certo. Mas eu creio que sim. E também recebem muito amor da nossa parte. Eu outro dia estava a falar com uma pessoa que não conhecia a Amplos e cheguei a esta brilhante conclusão. De vez em quando eu chego a conclusões brilhantes a conversar com outras pessoas, passam-me coisas pela cabeça que eu nunca me lembrei. É assim, a Amplos é uma associação que dá colo, dá muito colo. Mas quando dá colo aos pais e dá aos filhos, não é? Não é, Isaac? A gente dá aos filhos também um colinho, não é, Alex? A gente também dá aos filhos. Mas damos muito colo. Mas damos o colo, mas dizemos, ok, nós estamos aqui para quando vocês precisam, mas vocês têm que fazer o vosso caminho. E esse caminho tem que ser feito com amor. Se não for feito com amor, não chega a bom porto, não consegue. Não consegue. Olha, é uma coisa engraçada, é que nós nestes tempos de confinamento e de distanciamento social, eu digo sempre que é distanciamento social, não é afastamento social. Nós começámos com encontros online, com os pais. E foi das melhores coisas que nós já fizemos. Acho que não vamos nunca mais parar com este método. Embora a gente, quando a gente puder voltar a ter, vamos ter os presenciais, mas nunca vamos deixar os encontros online. Mas sentes que vão mais pessoas, é isso? Muito mais. Okay. E abrangemos o país inteiro, claro. Porque às vezes há aquela dificuldade da pessoa que mora. Nós tivemos, no último encontro, tínhamos um pai de Sintra, uma mãe de Leiria, uma mãe das Caldas da Rainha, tivemos uma mãe da Madeira, temos uma mãe da Malveira, uma mãe que mora em Torres Vedras. Não é, às vezes, por exemplo, a Malveira e Torres Vedras
Vedras não é longe, mas as pessoas às vezes não têm os meios próprios para se deslocar. Às vezes vão aos encontros e estão sempre a olhar para o relógio porque se perderem a caminhonete daquela hora já não conseguem. E ali as pessoas é só clicarem e estão ali. Eu vou-te dizer, nós já estamos para aí no 4º ou 5º encontro. Temos encontros de 15 em 15 dias e eu vou-vos explicar porque é que são de 15 em 15 dias. Porque ao fim do primeiro encontro, quando eu estava-me a despedir, bom, então, até à próxima, disseram-me assim, então até aqui, daqui a 15 dias. E eu, desculpem, elas marcaram. E é religioso agora, de 15 em 15 dias nós estamos a juntar todos. E ontem tivemos uma coisa muito boa. Conseguimos que tivesse connosco uma mãe do Brasil, que é de uma Associação Brasileira das Mães pela Diversidade, que teve a explicar e a falar com as mães portuguesas e conseguiu-se perceber que, embora haja diferenças enormes, porque o Brasil, enfim, é como é e nós temos as leis que temos, que já são muito boas, há pontos em comum. E aquelas mães entenderam-se. Eu não estou lá a fazer nada nos encontros, lá estou a pôr ordem. Eu sou moderadora e ponho ordem. Fala lá tu, fala lá aquela e não sei. Porque eu deixo-as falar e eles... Porque é maravilhoso. Eu tenho estado deliciadíssima naqueles encontros. E cheguei... E é essa conclusão que tu dizias. Aquela gente é gente toda com muito amor. E amor pelos filhos, amor umas com as outras. As mães, umas com as outras, já têm ali Quando a gente liga, aquela preocupação. Hoje não veio a não sei quantas. Eu estou a não sei quantas, ainda não chegou. Olha, vê lá se ela... Já estão todas preocupadas ali. Tem sido fabuloso, fabuloso, fabuloso. Mas o amor é o caminho, é. Uhum. Eu acho muito curioso aquilo que tu estás a dizer relativamente a continuarem a fazer as reuniões online, porque eu acho que todos nós que temos participado nestas tertúlias online, e cada um de nós já o fez nos últimos meses, pelo menos tem sentido que chegamos a muito mais pessoas, ou seja, temos muito mais pessoas a ver-nos, de todos os pontos do país, é verdade, e que de alguma maneira estamos a quebrar aquele isolamento em que muitas pessoas estão, ou pessoas que de alguma maneira não podiam ou não queriam ir ao centro LGBT porque viviam noutras zonas do país ou porque também tinham de alguma vergonha de se deslocarem àquele local, e nós estamos a conseguir chegar, estamos a entrar na casa das pessoas. E estamos a conseguir passar uma mensagem, um bocadinho como a televisão às vezes faz. Nós aqui fazemos em muito menor escala, é verdade, mas estamos a conseguir entrar na casa das pessoas e a passar aquela que é a nossa mensagem. E por isso eu também acho que uma das coisas que nós podemos retirar deste período é a necessidade de nós continuarmos a fazer estas tertúlias também online ou com transmissão em direto para tentarmos de facto chegar a muito mais pessoas. Há bocado falávamos aqui um bocadinho das nossas associações, mas também do associativismo, e se calhar agora aquilo que eu gostava de saber era para cada um de vós, embora aqui em escalas diferentes, porque a Manuela lá está sendo presidente da Amplos, o associativismo que faz é muito junto dos pais e junto das famílias e, portanto, acabou por não ser algo, sem sombra de dúvidas, que retira para ela uma grande lição e muito prazer, mas acaba, eu acho que é diferente de cada um de nós. Há bocado o Isaac dizia que eu em Santarém eu sentia-me que era a única lésbica na aldeia, e lá está, a mensagem que eu passei, se calhar era que eu vivia numa aldeia, mas eu não vivia em nenhuma aldeia, eu vivia numa cidade, eu era de uma cidade, e de facto quando vim para Lisboa e quando de alguma maneira comecei a ser voluntária da ILG e depois a ser membro da direção, o associativismo teve um papel muito importante no meu empoderamento enquanto mulher lésbica e também na minha visibilidade e no meu orgulho e na minha forma de me aceitar e também de exigir que os outros me aceitem. Mas como é que foi esse percurso para vocês? Como é que de alguma forma as associações das quais cada um e cada uma de vós faz parte foi importante no vosso percurso para serem aquilo que são hoje, que são pessoas empoderadas, são pessoas orgulhosas, que são visíveis? Como é que chegaram aqui? Isaac? Primeiro eu, não é? Eu sou péssima moderadora, ao contrário da Manuela, como sabe. Não, eu dou ordem. Não, a Joana também está a fazer uma ordem. É uma ordem aleatória. Sou sempre primeiro. Pronto, quanto a mim, acho que eu entrei para a Rede Zec em 2014, não é? Tinha 18 anos. Então comecei inicialmente por ir às atividades, depois passei a ser voluntário, tornei-me coordenador do Núcleo de Cascais, na altura, que era onde eu morava, ainda é. Depois passei a ser orador do projeto de educação e depois, à medida que fui
fui-me incluindo dentro da Rede ESEC, fui conhecendo pessoas, fui construindo o meu grupo de amigos, o meu círculo de amigos, não é? Isto acontece muito, que é, começas a fazer voluntariado, começas a conhecer as tuas pessoas e crias amigos, depois tens ali o teu porto seguro, a tua bolha de segurança e é muito bom. E depois a partir daí permiti que de alguma forma ficasse a perceber uma parte de mim que realmente não tinha percebido, que eu não tinha ido de encontro a mais ninguém. Conheci, por exemplo, outras pessoas trans e a partir daí comecei sim a perceber como é que eu me sentia, como é que eu me identificava. Comecei a ganhar até competências para poder responder às outras pessoas, para poder explicar que eu sou válido. Então acho que este caminho, não só dentro do voluntariado, às vezes pensamos, olha, estamos a fazer para os outros, mas estamos muito também a fazer para nós próprios, não é? E quando eu senti que comecei a fazer ativismo, não é? Porque antes de ser voluntário, porque eu tive de me tornar, tive de sentir-me capaz de fazer coisas pelos outros, não é? Porque antes achava que estava a existir ali dentro da associação e estava só a ser ajudado, e a partir do momento em que eu senti, ok, a Rede ESEC deu-me esta ajuda e eu agora quero ajudar, comecei então aí a sentir que fazia ativismo, que fazia voluntariado, e depois a partir daí senti que ajudava outras pessoas e foi muito bom a nível pessoal. Porquê? Porque hoje em dia já consigo falar com pessoas, tanto o meu chefe, tanto a minha família, tanto os meus amigos, e explicar as coisas que eu antes não conseguia. Então encontrei na Rede ESEC e no ativismo, não só um hobby também, porque tenho de admitir que isto é um bocado viciante, não é? Porque é verdade, eu acho que vocês sabem disso, não é? Estamos aqui todos aqui com X de anos em cima e depois para sair é um bocado complicado, mas pronto. Mas é bom, o retorno é grande e acima de tudo, por exemplo, eu até posso falar disto, que é, eu comecei a procurar ajuda, hoje em dia sinto que ajudo, mas não deixo de ser ajudado todos os dias, não é? Eu, nesta altura agora, por causa deste confinamento, comecei também a ir a estas coisas online e acreditem, eu não ia a estas coisas online, eu odeio câmaras, eu odeio isto, a minha câmara é péssima, acho que é o que me safo, por isso fico muito contente que ela seja péssima, mas eu odeio coisas online, mas fui a uma atividade da Rede ESEC em que eu fui convidado e foi muito sair da minha zona de conforto, ou seja, estamos sempre a aprender e depois a malta da coordenação disse-me assim, olha, pronto, mas estiveste bem, respondeste bem, não sei o quê, e até eu próprio, pronto, mesmo enquanto presidente da Rede ESEC, precisei daquele conforto, daquela palmada nas costas e acho que isto está constantemente a acontecer, não posso dizer, olha, este foi o meu caminho e agora já está concluído, agora já estou tipo, mega ok, na verdade não, acho que estamos sempre a crescer, estamos sempre a aprender e estes desafios, não é? Este período de confinamento obrigatório vem-nos também, pelo menos para mim e para as pessoas da Rede ESEC, ensinar a saber viver de outra forma e a crescer de outra forma, não é? E perdi-me na pergunta, porque é assim que eu acho que respondeste a tantas outras que eu podia ter feito, portanto, mas acho que foi ótimo. É típico teu de outras conferências que nós fazemos juntos, portanto não te preocupes. Acho que foste magnífico. E ao contrário daquilo que tu dizes, eu acho que tu tens bastante jeito. Aliás, já tivemos noutras tertúlias e conferências juntos e nunca senti qualquer tipo de dificuldade da tua parte. Alexa, tu és ativista em muitas áreas, também na questão dos direitos LGBT, mas também em questões de género, em questões de etnia, de raça, etc. Portanto, de alguma maneira, o teu ativismo é transversal a muitas realidades, porque nós também somos compostas de tantas outras características que não apenas as relacionadas com a nossa orientação sexual. Portanto, como é que é o ativismo que tu fazes em tantas outras áreas e qual é que foi a importância que ele teve e que tem tido na tua vida? Eu costumo dizer que eu comecei a ser ativista na escola secundária. Ainda no outro dia estávamos no Clube SAF a ter uma conversa sobre bullying com um grupo de jovens de Lagos, no Algarve. E eu estava-lhe a dizer, epá, que fixe, eu também tinha a tua idade quando eu comecei. Porque foi exatamente assim, tipo, nós achámos que era importante fazer coisas na escola e que ninguém estava a fazer coisas na escola e então decidimos fazer uma coisa que se chamava o Beco com Saída, que era exatamente uma sala que acabou por ser uma sala na nossa escola secundária, em que nós fazíamos acompanhamento entre pares sobre vários assuntos, sexualidade, nós discutíamos muito as questões
Ainda não se falava em saúde mental no sentido mais lato, mas falava-se muito em distúrbios alimentares. E então o meu caminho ativista começou até aí, não é? Até mesmo num grupo de jovens religiosos. Eu fazia parte do grupo de jovens na altura, na paróquia, portanto foi tudo assim uma coisa, era um ativismo, era assim uma coisa assim diferente, ou seja, no sentido em que os outros e ajudar outras pessoas sempre foi uma coisa muito importante, tanto que depois o meu percurso foi tornar-me assistente social, que é a minha profissão hoje, não é? Em relação ao ativismo, mais direcionado até para questões identitárias, e aqui falo num ativismo tanto LGBT como antirracista, que são assim as minhas duas áreas, não é? E o feminismo, claro que o feminismo na realidade é transversal, não é? A Rede Execo foi a minha primeira casa de ativismo assim mais... You know. Acho que foi a da maior parte de nós, não é? Também foi, de alguma maneira, a minha primeira, portanto, acho sim, que sim. Sim. Só, Manuela, tu é que não passaste pela... Não me admitiram, disseram que eu já tinha cabelo branco da Maia. A Manuel Lucas foi jovem, né? Coitada. Exatamente. Ela já nasceu mãe. Mas tu conhecer-me jovem. Oi. Ai, ordem, Alexa. Mas ainda hoje estava a ver uma foto minha em 2011 a dar abraços pela Rede Execo na Gar do Oriente, em Lisboa. E foi realmente uma casa que me formou enquanto ativista LGBT e que hoje me faz estar a querer voltar com o Clube SAF, no sentido em que entendo que há também a invisibilidade das identidades lésbicas e das identidades das mulheres que gostam de mulheres, e então sinto que se eu não tivesse passado pela Rede Execo, hoje não teria as capacidades e competência para fazer o ativismo que faço, verdadeiramente. Porque eu acho que é um bocadinho aquilo que o Isaac dizia. Nós, quando fazemos ativismo, nós, quando fazemos voluntariado, nós damos muito de nós, mas nós ganhamos o dobro, o triplo, 10 vezes, eu nem sei quantas vezes mais, nós ganhamos muito mais. Porque eu comecei no projeto de educação da Rede Execo e quando eu saí do armário, eu identificava-me como uma pessoa bissexual e tinha uma expressão de género muito feminina, no sentido em que era a única coisa que eu sabia, era a única coisa que eu achava que era possível para mim, não é? Tipo... só agora, já tinha 20 anos quando me descobri, quando me aceitei e quando depois comecei a fazer este caminho de perceber, ok, como é que eu vou viver nesta realidade, que é diferente de tudo o que sempre me disseram, de tudo o que sempre achei que era possível, e realmente é um processo, é uma aprendizagem sobre ti mesma. E sem as pessoas que me ajudaram a fazer esse caminho, eu nunca o conseguiria ter feito. Porque eu também não conhecia outras pessoas LGBT que estivessem fora do armário, que fossem orgulhosamente elas próprias. E então, a Rede Execo, eu posso dizer que não só sou a ativista que sou pela Rede Execo, por causa da Rede Execo e através da Rede Execo, mas também enquanto pessoa. Eu não poderia ser a pessoa que sou hoje sem ter tido esse percurso. Depois, claro que quando te entendes e quando tens confiança sobre quem tu és, descobres-te 1000 coisas, não é? E consegues ir mais a fundo sobre quem tu és, porque já tens mais confiança. Então, espera aí, se eu posso ser isto, então se calhar vamos ver atrás daquilo e vamos ver mais qualquer coisa. E de repente percebes que és muitas coisas e é tão fixe, e uau, afinal são muitas coisas. E depois, como já tens uma quantidade, um percurso de vida e competências que tu foste adquirindo ao longo do ativismo, depois percebes que podes fazer também as coisas que tu fazes, no meu caso, no ativismo LGBT, com outros ativismos, e foi assim que o ativismo antirracista entrou na minha vida e as lutas feministas também entraram na minha vida, que foi um bocadinho de, espera aí, eu estou a ver que há também esta questão que eu gostava de intervir, eu estou a ver que eu podia falar aqui sobre isto, uau, espera aí, em que é que eu posso ajudar? Espera aí, de repente estás a meter a mão na massa de um monte de coisas. E pronto, e foi assim que depois também começou o IMUN, que é o Instituto da Mulher Negra em Portugal, da qual eu sou vice-presidente. E também, como é que é dizer?
acabas por poder fazer lutas de forma mais transversal, que é aquilo que se pretende também, não é? Que é que, independentemente de quem tu és, tu possas ter espaço onde quer que tu estejas. Não é? Não é tipo chegares a uma associação antirracista e eles serem homofóbicos. Não é chegares a uma associação LGBT e mais QA, etc. e todas as outras identidades que cada pessoa pode ter e sentires que estás a ser discriminada em relação à tua cor de pele. E então eu acho que é muito importante realmente fazermos um ativismo que seja transversal e aconteça paralelamente na maior quantidade de sítios possível. Portanto, sim. Boa. Manuela, tu és uma grande ativista, aliás, se eu for aqui ver os comentários aqui do nosso live, tens dois fãs, é a única pessoa aqui, lamento desiludir-vos, Isaac e Alexa, mas é a única pessoa que sempre aqui, perdem que aqui tem fãs, portanto, Manuela, eu acho que tu és a maior ativista que aqui está hoje nesta nossa tertúlia. Por isso, como é que tu chegaste ao ativismo tão jovem, mas sem poder ter passado pela Rede Execo? Como é que chegaste aqui? Como é que tem sido o teu caminho no ativismo? E eu acho que é mais importante, eu não tenho dúvidas que tu vais dizer muito parecido àquilo que a Alexa disse, que é que nós recebemos em triplo e em quádruplo, não é? E então tu, Manuela, eu acho que deves receber... Três fãs! Portanto, qual é que é a importância que o ativismo tem na tua vida e também como é que tu consegues depois passar todo este teu espírito, toda esta tua luta aos outros pais e mães que vêm ao teu auxílio? Ora bem, e o verdadeiro ativista disto tudo é o meu filho, não é? Que foi ele que me empurrou, sem querer, claro, para isto. Eu entrei na Amplos, tinha pouco mais de 18 anos, só não entrei na rede porque, enfim, enganei-me na porta e entrei na Amplos. Cheguei à Amplos porque precisava de empoderamento para mim, porque as coisas estavam mais ou menos resolvidas, ou eu acharia que estariam. E depois a conversa é sempre um bocadinho transversal a todos. Eu recebi tanto da Amplos que depois achei, não era obrigação, mas era quase como uma maneira de agradecer aquilo que me tinham dado, eu ficar e tentar ajudar outros pais. E depois já não me deixaram sair. Fecharam-me a porta. E pronto, e aqui estou trancada, não é? Dentro não do armário, não é? Mas... Não, trancada numa sala e disse agora não sais daqui. Nunca. O armário sempre aberto, escacarado, porque eu não gosto de armário. Eu nem tenho irmãos aqui em casa, vê lá. Mas cheguei por aí, cheguei por aquele caminho que tu falavas há bocado, pelo amor que eu tinha àquele filho. E que tinha outro, claro, mas naquele momento, os meus filhos sempre me obrigaram a fazer coisas destas. Eu vou-vos dizer, o mais novo teve e tem, porque aquilo é uma coisa que não tem cura, um problema de saúde que é déficit de atenção com hiperatividade, e esta pessoa que aqui vocês viram já andou a batalhar por isto nas escolas, para que as coisas fossem reconhecidas e que fossem tratadas como deve ser e aqueles meninos tivessem os apoios necessários. Portanto, aquele foi o primeiro. Depois aparece este, que é por acaso até o mais velho, e que diz que, enfim, olha, mãe, há isto assim, agora vamos ter que resolver isto. Mas é um bocado por aí. Eu recebi tanto que eu tinha que dar. E depois é um vício, não é? Um vício bom. A gente já cá está, começa a dar. E depois o dar é tão bom, porque quanto mais damos, mais nós recebemos. Eu acho que eu sinto-me tão grata por uma coisa. As pessoas quando vêm e contam as histórias delas, estão a confiar em mim. Em mim ou noutra mãe que as ouça. Mas eu agora vou falar no meu caso pessoal. Quando falam comigo... estão a confiar em mim. E aquela confiança é de uma generosidade tão grande, que eu não posso iludir aquelas pessoas. Eu tenho que fazer os possíveis e os impossíveis para ajudar aquelas famílias. E quando há uma família que diz, olha, saímos daqui melhores, isto já para mim é a paga total das coisas. E o outro dia, que eu não me quero alongar muito, porque depois eu começo a falar e não me calo, e depois eles ficam todos cheios de... Já estão os ruidinhos de inveja dos fãs que eu tenho. Eu vou falar e não me calo, ficam terríveis. Já não me falam da próxima vez que os vir. Eu outro dia li uma frase que achei que era divina, e eu vou-vos explicar porquê. A frase era, temos que estar preparados para abandonar a vida que planeamos para podermos viver a vida que nos espera. E nós, pais, às vezes planeamos as vossas vidas.
Pá, desculpem, mas é a função de pai e mãe, é planear, achar que vocês têm que fazer um caminho. E de repente há um filho ou uma filha que nos diz, olha, pois tem muita pena, mas o caminho não é por aí, é por aquele lado. E eu na Amplos aprendi, aliás, preparei-me para abandonar aquela vida e perceber que a vida que me esperava era francamente mais bonita. Para já porque respeitei aquele filho, não aceitar que eu não tenho que aceitar nada. Respeitei aquele filho. Percebi que ele era o caminho que ele tinha que fazer, era aquele caminho que era dele e que era o caminho que ele ia ser feliz, não era aquele que eu tinha planeado. E depois, o estar preparada para perceber que a diversidade das coisas que me chegam, das pessoas que trazem com elas o resto da família e os filhos atrás, não é? Com a diversidade, é maravilhoso. Eu só saí uma pessoa muito mais rica, fiquei uma pessoa muito mais rica, uma pessoa muito mais aberta à diferença. Porque parecendo que não... Epá, isto agora, fora de brincadeiras, a minha geração é completamente diferente da vossa e nós fomos formatados por uma série de coisas que vocês já não foram, embora vocês já tenham algumas coisinhas, outros mais novos já estão melhores, mas a minha geração foi muito formatada por uma série de coisas e eu tive que andar a desconstruir isto tudo cá dentro. E isso é um trabalho ótimo. E ainda não, quer dizer, já estou quase perfeita, mas ainda falta um bocadinho, mas estou quase. Eu acho que é fabuloso, é fabuloso. Eu acho que ouvir-te é bom nós vermos o outro lado da mesa, porque a Alexa dizia que nós muitas vezes passamos pelo processo de aceitação e que, de facto, de alguma maneira tínhamos os nossos sonhos, achávamos que íamos ter um determinado percurso, que íamos fazer um determinado caminho e depois, de repente, quando de alguma maneira nos apercebemos que somos lésbicas ou gays ou bissexuais ou trans ou etc., esses nossos sonhos, de alguma maneira, são postos no bolso durante um bocadinho. Depois vamos voltar a tirá-los de lá, não é? Mas agora estar-te a ouvir é sentar-me do outro lado da mesa, é de facto perceber que de alguma maneira, e por isso é que estes processos às vezes de saída do armário, às vezes os pais também têm um processo quando os filhos lhes contam que são lésbicas ou que são gays, etc. Os próprios pais também passam por têm de fazer o seu caminho, também têm um processo e passa por tudo isso que tu estás a dizer, porque os próprios pais legitimamente também tinham os sonhos para os seus filhos e que de alguma maneira também têm de perceber que eles de alguma maneira não se vão realizar, podem ser outros sonhos ou vão ser feitos de outra forma, mas que de facto há aqui um momento em que percebem que existe outro caminho e por isso agora estava-te a ouvir e há bocado já tinha ouvido a Alexa e foram os dois lados da mesa aqui retratados e que bem retratados que foram. De facto acho que foi um bom momento. E eu agora não queria terminar, isto está a correr bem, isto tinham dito que esta tertúlia hoje tinha de ser de empoderamento e de felicidade e de orgulho e de visibilidade, portanto eu agora, a pergunta que eu tenho é péssima, por isso de alguma maneira não me apetece nada fazê-la. Mas hoje é um dia de facto de celebração, mas também é um dia de luta. Eu vou fazer-vos a pergunta, depois a seguir, por favor, terminem em altas, está bem que nós temos de nos calar, mas depois a seguir daí eu volto à minha pergunta. Mas hoje é um dia é um dia de celebração, mas também é um dia de luta. Na sexta-feira saiu o mapa da ILGA Europe, também saíram os resultados que foram publicados pela FRA e de facto, apesar de Portugal aparecer bem posicionado, estamos na sétima posição, se compararmos com os resultados do relatório do ano 2012, percebemos que não evoluímos assim tanto. Parece que estamos muito bem quando nos comparamos com outros países, mas quando vamos esmiuçar os números, continuamos a perceber que 57% das pessoas inquiridas em Portugal disseram que não conseguem agarrar a mão do seu parceiro ou da sua parceira quando estão na rua ou que sentem receio. 19% das pessoas é que são visíveis no seu local de trabalho, portanto apenas 19% das pessoas inquiridas, o que demonstra que de facto nós estamos em 2020, estamos em 7º lugar, é verdade, mas parece que já fizemos tanto, e tanto que já fizemos, se nós pensarmos nos nossos últimos anos ao nível de conquistas legislativa que nós já, e passos que nós já demos nessa matéria, mas parece que ainda falta alguma coisa por fazer, ou ainda falta muito por fazer. Se calhar agora a pergunta final ou o desafio final é um bocadinho esse, que é, na vossa opinião, o que é que ainda falta fazer e o que é que nós podemos fazer? O que é que cada um e cada uma de nós, nas suas associações ou individualmente, nos seus círculos de pessoas amigas, junto das suas famílias, o que é que nós ainda podemos fazer
para vivermos numa sociedade em que nenhuma pessoa tenha vergonha de dar a mão ou tenha receio de dar a mão da pessoa que ama na rua. E agora começava por ti, Alexandra. Então, eu acho que isso é muito interessante essa pergunta, até porque ainda no outro dia vimos uma conversa no Big Brother, não é? Em que um concorrente dizia que isso de ver dois homens a beijarem-se na rua, quer dizer, eu não tenho nada contra, mas se eu tivesse com um filho, não sei se eu ia gostar muito. E então, quer dizer, isto não só é a opinião deste concorrente, como mostra exatamente que o receio destes 57% das pessoas que disseram que não se sentiriam à vontade para andar de mão dada com a pessoa com quem têm uma relação é legítimo. Porque, efetivamente, quantos elders é que não andarão pela rua que, efetivamente, vendo duas pessoas do mesmo sexo a mostrarem carinho em público, não se insurgiriam? Não iriam, efetivamente, se calhar, até achar que tinham que dizer alguma coisa. E no caso de mulheres lésbicas, este ano que passou foi um ano em que, pelo menos, se souberam de 2 casos de mulheres que foram expulsas de sítios onde estavam a jantar, a beber um copo, não é? O ano anterior, em 2018, eu participei com mais um grupo de pessoas num beijaço na Graça, em Lisboa, exatamente porque houve um casal de mulheres que foi expulsa desse sítio. Portanto, o que é que isto significa? Falta tudo. Falta fazer tudo. O que eu costumo dizer muitas vezes é que a luta nunca vai terminar e nós nunca podemos ter nada como adquirido. Portanto, o que eu acho que nós, enquanto associações, temos que fazer é continuar a trabalhar para que consigamos chegar a mais sítios, consigamos fazer as atividades com pessoas que normalmente não vêm às nossas atividades. Então, em vez de, se calhar, termos uma sede, as nossas sedes serem múltiplas e variadas pelo país inteiro, no sentido em que, efetivamente, se nós não continuarmos a fazer uma luta para chegar aos campos de futebol, às salas de aula, às casas das pessoas, não é? Muitos elders continuarão a existir, não é? Que, em vez de dizerem a um filho que vê 2 pessoas do mesmo sexo a trocarem carinho, não tem mal nenhum, já viste como estão felizes, não é? Como aquele icónico, aquela icónica publicidade da Ilga em que as senhoras veem a t-shirt e dizem, já viste o frio que está e estes andam com estas t-shirts. Quer dizer, a partir do momento em que isto ainda é uma questão, né, nós ainda não fizemos nada, ainda falta tudo fazer. Né? Uhum. E nós vamos ter que continuamente fazer este esforço, né, de trazer estas questões para o maior número de pessoas possível. E sim, isso implica muitas vezes sermos vítimas de violência, muitas vezes sermos vítimas de assédio, muitas vezes sermos todas essas coisas, mas também implica que nós possamos ser mais livremente nós próprios, que nós possamos ajudar outras pessoas a viverem mais livremente, e assim como faz a Rede Exec, como fez comigo, como fez com o Isaac, como faz com tanta gente, como fez o Clube SAF durante anos e continuará a fazer, porque se tudo correr bem, a Assembleia Geral vai acontecer e nós vamos ter uma nova direção. Assim como tantas associações fazem, pode ser que todas nós e todos nós continuemos a fazer este trabalho todos os dias nas nossas casas, nas nossas escolas, onde quer que nós andemos. Porquê? Porque realmente a liberdade, quando é para nós, é para toda a gente. Não somos só nós, LGBTs, que ficamos mais livres. É toda a gente. Então é isto, a liberdade é para todos. É a ideia de que ganhamos todos e todas.
não é? Que às vezes parece que as pessoas não percebem. Só para contextualizar, a campanha que a Alexa está a falar, eu acho que é uma campanha, é maravilhosa, da ILGA, foi filmada ali no Jardim do Príncipe Real e está um casal de homens a passear de mão dada e estão duas velhotas sentadas num banco e começam assim a meio a cochichar uma com a outra e nós começamos a achar que elas vão comentar o facto daquele casal estar de mão dadas, mas depois termina exatamente como a Alexa estava a dizer, já viste o que é que ele tem vestido com este frio e está de camisola. E depois termina com aquilo que é o mote da ILGA, que é o direito à indiferença. No final do dia, aquilo que nós queremos ser é que seja absolutamente indiferente a pessoa que nós amamos, o género da pessoa que nós amamos. Isaac, a pergunta também era para ti. Portanto, o que é que ainda falta fazer, mas depois a terminares a empoderar as pessoas, ouviste? Não é aqui para deixar ninguém deprimido hoje depois desta conversa. Portanto, o que é que ainda falta fazer, em que é que tu podes ajudar, em que é que a rede pode ajudar? Diz-nos. Eu acho que, pronto, nós também... A pergunta, de facto, leva a que sejamos um bocado negativos, mas eu acho que vejo as coisas como motivações e mais força para nós continuarmos a lutar. Ou seja, tu dizes, nós, pronto, podemos ter a tendência de nos fechar e achar, olha, as coisas estão muito melhores porque agora aprovamos esta lei, porque agora de repente é obrigatório para as pessoas atuarem desta forma, não discriminarem ou não, etc. E eu sinto que isto de facto são avanços, são importantes, não é? Mas muito do social não está feito ainda. Muito das pessoas, e lá está, estes dados retratam isso, que é as leis avançaram em Portugal e nós, de facto, se calhar, estes estudos mostram que em Portugal as coisas estão bem a nível legislativo, mas depois na componente social, na componente do dia-a-dia das pessoas, não é? Dos portugueses em si, eles não estão conscientes, não estão consciencializados, não estão mais inclusivos, não estão mais abertos e não estão mais indiferentes, como estavas a dizer, quanto a essa questão, não é? E eu acho que estes dados servem para isso, para nos provar que sim, as coisas estão bem, estão melhores, mas não estão assim, não estão incríveis, podiam estar muito melhores quanto a estas questões da discriminação, da parte de... Eu, por exemplo, ninguém sabe no meu trabalho que eu sou trans, ou seja, eu faço parte dos 81% que não dizem. Quanto à questão de dar as mãos também na rua, eu percebo porque é que isto acontece, ou seja, estes dados sim são importantes e fazem... a mim, e também acredito às outras pessoas que estão a fazer voluntariado na Rede ESEC, não é? Dão-nos mais motivos para trabalhar, dão-nos mais motivos para lutar. A Alexa falou daquela questão do Elder no Big Brother e eu, por acaso, fui-me informar um bocado sobre isso e comecei a ler e realmente o que eu sinto é que o Elder e mais Elders mais Elders pelo país, não é? Espalhados pelo país, muitas vezes é como se o avanço deles, não é? Eles não acompanharam de alguma forma o progresso e isto é bom, porquê? Porque nós percebemos que se calhar o progresso não está a chegar a toda a gente. Nós achamos que o progresso de facto está a chegar a toda a gente através de campanhas, através de vídeos, através de etc. E se calhar não está. E não está mesmo, não chega aos centros de saúde, não chega às escolas, não chega à casa da prima da minha avó. As coisas não estão a chegar lá e isto acho que é um bom alerta. Ou seja, eu não vejo as coisas que assim de forma tão negativa, eu vejo isto como mais um motivo para nós lutarmos e ainda bem que saem estes estudos, ainda bem que saem estes resultados e assim até podemos de facto apoiar-nos e basear-nos, porque às vezes as pessoas querem muito onde é que está o estudo, onde é que está a credibilidade, onde é que está isto, porque a tua experiência não é o suficiente, então tens de mostrar dados, tens de mostrar valores e ainda bem que eles saem, que é para mostrar assim realmente aquilo que nós dizemos é verdade e nós sentimos isto na pele e estamos aqui para lutar todos os dias e cada vez mais por um mundo mais igual. Muito bem. Agora até fiquei sem palavras. Isto era um forte aplauso. Se isto fosse um discurso, era um forte aplauso para aquilo que o Isaac disse. Manuela, devolvo-te a mesma pergunta. Ora bem, eu no princípio da nossa conversa, vocês lembram-se que eu disse e continuo muito contente por ter a bandeira ter sido hasteada em Almada. Quando cheguei a casa, fui ver o pequeno vídeo que a Câmara tinha colocado no Facebook da Câmara e fiz uma coisa que eu não costumo fazer, foi ler os comentários. Porque eu acho que, enfim, tem mais coisa em que me preocupar com gente estúpida, portanto, desculpem a expressão. Mas fui ler os comentários e durante 2 minutos eu fiquei triste, porque percebi que as pessoas continuam iguais. Mas depois pensei assim,
desculpem lá a expressão, mas que se lixe, eu vou conseguir fazer coisa maravilhosa hoje. A Câmara hasteou a bandeira, eu estou-me a preocupar com 5 parvalhões e parvalhonas que estão a dizer que, desculpem, e o buraco da minha rua? Hein? Quando é que vão pôr o buraco da minha rua? E o meu caixote de lixo que ainda não apareceu? Epá, por favor, tenham dó. Portanto, continuo aqui feliz e contente com o dia que eu tive. Portanto, as pessoas tenham santa paciência, vão lá, comprem um caixote de lixo para a rua delas, ponham lá não sei o que eles quiserem. Mas isto mostra aquilo que tanto a Alexia como o Isaac estavam a falar. Ainda há muito que fazer. E embora a gente já tenha feito um caminho longo, não é? Mas eu sou uma pessoa muito otimista por natureza. Portanto, eu noto melhorias. Por exemplo, no meu local de trabalho, acho que toda a gente sabe que eu sou mãe de um homossexual. Porque eu sou uma pessoa visível. Apareço na revista, não é? Até na revista Maria, não é, Isaac? Que a tua avó viu, não é, meu querido? Pois. Porque a partir do momento em que eu me senti confortável, fiz o meu coming out total. O meu filho, ok, mãe, aparece, vai pelo mundo dizer de quem és mãe. Isso fez com que as minhas portas estavam abertas. Eu não podia abrir só meia porta e só fazer assim, sou mãe, não é? Portanto, o meu armário não existe, não tem portas, não tem paredes, tem assim uma arcadurazinha que é a parte de cima que é para eu não apanhar chuva, que eu sou uma pessoa de idade e não me posso molhar. Mas a partir daí o armário está escancarado. Portanto, mas também há uma coisa que eu vos digo, há situações, pessoas que eu não conheço, que começam a falar destas questões, e eu não tenho que lhes dizer que sou mãe de uma pessoa homossexual. Só lhe tenho que lhes dizer que sou uma pessoa cidadã e que não concordo com o que eles estão a dizer. E que aquilo que eles estão a dizer é errado. Porque se eu for dizer que sou mãe pois lá está ela a defender o filhozinho dela, coitadinha, por isso é que ela diz aquelas coisas. Portanto, para acabar com esse tipo de conversas, eu não lhes digo nada e digo, não, eu sou uma pessoa que não gosta de ouvir esse tipo de comentários. Isso é um comentário homofóbico, ou seja o que for. Como não gosto de ouvir comentários racistas, como não gosto de ouvir outras coisas quaisquer que discriminem alguém. Portanto, eu não tenho que ter um filho negro para dizer, olhem que eu não gosto de comentários racistas, não é? Ou não tenho que ter outra coisa qualquer. Portanto, há um caminho muito bom e muito bonito já feito. Há muita coisa que tem que ser melhorada. Mas eu já tenho... Eu encontro sempre... Eu tento sempre arranjar ou ver as coisas boas que vão acontecendo para perceber que as coisas estão devagarinho a mudar. Eu há tempos fui ao meu médico de família, que é um médico novo, que eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que fui à consulta. Estava-lhe a falar que o meu filho mais novo teria que ir à consulta dele, estava-lhe a explicar os motivos, e ele disse, se calhar possivelmente é do stress, ou então alguma namorada nova, ou namorado. E eu fiquei na cadeira, nem tive ação. Eu pensei, olha, que coisa mais bonita. Isto está-se a mudar. E eu não perco nunca oportunidade nenhuma para espalhar a palavra, meus amores. Eu sou a profeta da palavra contra a discriminação. Eu acho que podes utilizar esse slogan para uma próxima tertúlia em que te apresentas assim, assim mesma. A profeta. Não, mas não perco a oportunidade de se falar nisto. E eu acho que é uma coisa muito importante, é quando os pais chegam a amplos, é nós, os que já cá estamos, tentarmos, eu não gosto da palavra banalizar, mas normalizar estas questões. Explicar-lhes que isto é só mais uma característica dos filhos. Ou das filhas. E os filhos não se esgotam nessas características. O meu filho não é só gay. O meu filho é gay, usa óculos, tem olhos castanhos, é um puto porreiro, às vezes com mau feitio, mas que a mãe até lhe dá a volta, pronto. E é amigo do seu amigo, e é uma pessoa honesta. É isto que é. E no meio daquilo tudo está ali, é gay. Como eu tenho outro que tem não sei o quê, e tem um déficit de atenção, tem um olho azul, mau feitio, pior que o do outro, mais difícil de aturar. Mas no meio daquilo tudo tem um déficit de atenção. Estou-me a perceber o que eu quero dizer. Estou a chegar ao meu raciocínio. Portanto, os filhos não se esgotam nestas características. É uma característica que eles têm e que só nos vão fazer crescer como pais e como pessoas. E é só tirar o bem de que isto é tão bom, a gente perceber que o mundo é tão colorido, ali como aquela
como a tua camisola, que tem a cor do arco-íris aí no AM, como o arco-íris que está ali atrás da Alexa, como a minha canequinha do café, como o meu colar, sei lá, o mundo é tão bom pela diversidade, porque é que as pessoas querem no pôr só cinzentinho, não é? Portanto, eu acho que o caminho, ainda há muita coisa para fazer, mas nós estamos cá todos para isto e nunca vamos baixar os braços. Portanto, eu conto sempre com vocês, porque a Ambros não existiria se vocês não existissem, não é? Porque eu ia defender os filhos de quem? Por favor. Não. Eu acho que é sempre uns agradecimentos que tu tens de nos fazer, acho que sim. Não, agradeço. Eu aprendi, eu todos os dias aprendo com vocês, o que é ótimo. Porque enquanto no dia em que eu disser assim, eu sei tudo, eu sou uma pessoa completamente parva, não é? É inútil. E nós contigo, eu acho que já te ouvi variedíssimas vezes, mas agora que estava-te a ouvir, estava outra vez a absorver cada uma das coisas que estava... Eu sou um poço de sabedoria, é o cabelinho branco, é a idade. Bem, eu acho que temos de terminar e terminamos como tinham pedido, que é de facto aqui num momento de... em altas, aqui a ver um momento alto, exatamente, aqui a ver o copo cheio. Eu acho que de facto nenhuma das pessoas que aqui está presente nesta tertúlia se esgota nessa sua pequena característica, neste caso que é a sua orientação sexual e identidade de género. Tens mais uma, enfim, tens várias, não vale a pena, acho que já houve aqui grandes disputas no Facebook. Eu acho que antes de terminar, deixa-me só dizer o seguinte, que houve aqui alguns dos comentários que foram feitos e que nós, infelizmente, aqui o tempo da nossa conversa era curto e foi bastante ordeiro, deixa-me dizer, foi das melhores tertúlias que eu acho que nós tivemos em termos de ordem, sem grandes interrupções, mas infelizmente não deu para chegar a todo o lado. A ILGA tem vários serviços aos quais as pessoas podem recorrer, temos o serviço de apoio psicológico, temos o serviço de apoio à vítima, temos a linha de atendimento telefónico, temos o Centro LGBT, que agora, apesar de estar com as suas portas encerradas, continua com atividades online e, portanto, continuamos a estar aqui para vocês e para prestar todo o tipo de ajuda que seja necessário. Também para dizer que a ILGA vai também estar a participar daqui às 22h30, através do Instagram, num live no Instagram da Carolina Pereira, também para assinalar este dia. E eu acho que correu bastante bem, espero que a mensagem tenha passado. É sempre bom desconstruir armários convosco e também fazer e sentir que a mensagem passa às outras pessoas. Por isso, obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui connosco, a ver-nos, a ouvir. Eu vi que havia pessoas do Brasil, Débora, de Santarém, de todos os pontos do país, portanto, chegámos de facto a muita gente. E obrigada por terem aceito este desafio de estar aqui presente e espero que para o ano estejamos todos neste dia no jardim, no Príncipe Real. Obrigada. Até logo. Boa tarde.